Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança de poder gigantesca que está acontecendo no maior mercado de carros do mundo. E claro, vamos entender o que isso significa para o futuro de todo mundo que dirige. Bom, vamos direto ao ponto. Por décadas, montadoras globais como a Volkswagen eram, assim, as donas absolutas das ruas na China. Só que isso mudou. E não foi aos poucos, não. Foi uma virada dramática e muito rápida. E aqui está um número que basicamente explica tudo. Já em meados de 2025, mais da metade, isso mesmo, mais da metade de todos os carros novos vendidos na China são os chamados veículos de nova energia, ou NEVs. E olha, não estamos falando de um nicho de mercado. Isso agora é o padrão, é o que todo mundo quer. Essa mudança para os carros elétricos simplesmente reescreveu as regras do jogo. A pergunta que fica é: o que aconteceu com as gigantes que antes dominavam com folga? Para entender essa pressão, a gente precisa ver como o jogo mudou de verdade. Durante muito tempo, marcas como a Volkswagen construíram uma reputação sólida na China com base na engenharia alemã, na qualidade mecânica. Só que na era dos elétricos, a lealdade do consumidor passou a depender de uma coisa completamente diferente. E essa história de tradição e engenharia simplesmente não foi suficiente. Quando as marcas estrangeiras finalmente lançaram seus primeiros carros elétricos, elas tropeçaram. E tropeçaram feio num ponto crucial que o consumidor chinês exige: o software. E aqui tem uma analogia que é perfeita para a gente entender o problema. As montadoras tradicionais pensavam no carro como um celular antigo, sabe? O hardware era ótimo, robusto, mas o sistema era travado, difícil de usar. Já as novas fabricantes chinesas constroem carros como se fossem smartphones sobre rodas, totalmente conectados, com karaokê, com atualizações toda semana. E como se não bastasse, veio o preço. As marcas estrangeiras se viram no meio de uma guerra de preços brutal, uma guerra para a qual elas não estavam nem um pouco preparadas. Chegou a ponto de terem que vender o mesmo carro por menos da metade do preço que vendiam na Europa. É uma diferença absurda. O resultado de tudo isso? A fatia do bolo está diminuindo. Dá para ver aqui nos números. Algumas marcas, claro, estão sofrendo mais que outras, mas a tendência geral é muito clara. Um recuo das montadoras estrangeiras na China. Certo. Então, se as gigantes estão sob pressão, o que é que as novas campeãs locais estão fazendo de certo? Bom, a resposta é que elas estão competindo com um conjunto de regras totalmente diferente. A primeira arma é a chamada velocidade chinesa. Pensa só. Enquanto uma montadora tradicional leva de 3 a 4 anos desde a ideia até o carro chegar na loja, as chinesas fazem isso em menos de 18 meses. É um ritmo alucinante que os processos antigos simplesmente não conseguem acompanhar. A segunda arma é o controle. Elas dominam a cadeia de produção de baterias, fabricam os próprios componentes. E o que isso quer dizer na prática? Uma vantagem de custo gigantesca. Essa vantagem vira uma arma poderosa na guerra de preços. E o terceiro ponto, talvez o mais importante de todos, é que elas entendem profundamente o consumidor local. Elas não estão só construindo carros, elas estão criando produtos para a maior economia digital do mundo, um lugar onde a experiência dentro do carro é tão importante quanto dirigir. Agora, vamos olhar de perto a empresa que é o maior exemplo de toda essa transformação. A BYD, a marca que conseguiu destronar a Volkswagen e se tornar a número 1 em vendas na China. Olha só esse número. Essa foi a fatia de mercado da BYD no setor de carros elétricos da China, e isso só nos primeiros 7 meses de 2025. É quase um terço do mercado inteiro. E não é só um fenômeno local. O crescimento da receita da BYD fora da China foi de 130% em um ano. É uma expansão impressionante. E esse valor aqui mostra o porquê. É o quanto eles investiram em pesquisa e desenvolvimento em apenas 6 meses. É um valor que supera e muito o lucro líquido da empresa. Ou seja, eles estão reinvestindo tudo em inovação a todo vapor. E isso nos leva a um ponto muito importante. Essa história já não é mais só sobre a China. A competição é tão, mas tão intensa por lá que está criando uma onda de choque que já começa a ser sentida no mundo todo. Essa hipercompetição tem até um nome: involução. É basicamente uma corrida maluca para ver quem oferece o preço mais baixo, o que acaba prejudicando todo mundo. A situação ficou tão extrema que o próprio governo chinês teve que pedir para as montadoras pegarem mais leve. E qual o resultado disso tudo?
As fabricantes chinesas, que foram forjadas nesse mercado super competitivo, agora estão se expandindo globalmente. Elas estão chegando na Europa, no Sudeste Asiático, na América do Sul. A BYD, por exemplo, já tem a própria frota de navios para dar conta das entregas no mundo todo. Então, o que fica de lição de tudo isso? Primeiro, que as regras do jogo mudaram completamente. O carro, hoje, é uma plataforma de software e o ritmo da inovação é implacável. E, sem dúvida, o que acontece na China, definitivamente, não fica mais só na China. Essa reviravolta toda nos deixa com algumas perguntas bem grandes no ar, né? Como é que as montadoras tradicionais vão se adaptar a essa velocidade chinesa? Será que o consumidor aqui do Ocidente vai abraçar essas marcas chinesas com todo esse foco em software? E a pergunta de 1 milhão: é possível vencer uma guerra de preços contra um gigante como a BYD? As respostas para isso vão definir a indústria na próxima década. Fica aqui um pensamento para a gente fechar. A batalha pelas ruas e estradas do mundo já começou. E para milhões de motoristas em todos os cantos do planeta, a resposta para essa pergunta pode, muito em breve, ser um surpreendente sim.